nos reunido aqui enquanto igreja local, Washington. O Senhor nos tem trazido vez após vez, domingo após domingo, para ouvir a Tua palavra. E nesse instante, a gente começa a escola dominical desse semestre. Dirige-nos, ó Deus, eu peço. Nos dá um coração pronto para ouvir, uma mente pronta para entender o que o Senhor quer falar à igreja e disposição para te seguir fielmente, para obedecer a Tua palavra, para apreciar e amar os Teus decretos que são preciosos. Desperta em nós um amor pelas Escrituras, pela Bíblia, desperta em nós interesse de conhecer a Ti. Já temos ouvido tanto da Tua revelação e queremos saber mais de Ti. Fala aos nossos corações, eu peço que os nossos outros irmãos que ainda não vieram possam ter também o coração tocado por Ti, para que semana que vem todos estejamos aqui prontos para sermos ensinados por Ti. Muito obrigado a Deus, eu oro em nome de Jesus, amém. Então, estamos começando a escola dominical desse semestre e o que a gente quer fazer? Eu coloquei aí alguns slides conhecendo a fé que professamos. Isso pode parecer uma coisa meio assim diferente, mas é que a gente faz uma jornada através de pontos essenciais da fé cristã que dirigem ao WASH. Talvez a gente não perceba tão claramente, mas a WASH, essa igreja local, ela tem fundamentos que ela crê e que talvez a gente nem fala tão diretamente dia após dia, mas que são fundamentos importantes da gente conhecer. E ao final do semestre, o que vai ser legal? Se a gente souber listar alguns pontos fundamentais dessa fé que governa o WASH. Eu falo alguns porque nós vamos pensar umas 10 coisas diferentes durante as nossas aulas, mas muitas delas a gente já ouviu, a gente já tem das mensagens, já tem das outras escolas dominical, mas a gente deve fundamentar e ter memória disso. Eu não acho que a gente vai lembrar de todas as coisas, mas é importante que algumas delas, pelo menos, a gente saiba explicar em palavras simples o que significam para nós, né? Então, como é que a gente chegou até aqui? Alguns estão chegando na igreja há pouco tempo, Rafael, outros talvez, Walter, Ana já esteve com a gente há mais tempo. Como é que a gente chegou até aqui? Alguns de nós estamos aqui, faz muitos anos que estamos aqui, né? Se alguém nos perguntasse como é o WASH, de que forma que a gente descreveria a igreja, o que a gente diria? De onde vem a forma da liturgia que a gente adota? O que a gente saberia falar sobre o batismo ou celebração da ceia? Nós participamos aqui de vários batismos, mas se alguém perguntasse para nós, o batismo é importante para vocês? O que precisa ser batizado? Será que a gente teria uma resposta para dar, que seja uma resposta que seja com a cobertura do que a igreja WASH pensa? Todos nós temos ideias sobre isso, mas é importante entender como a igreja WASH pensa sobre isso. Se a pergunta fosse, o que é fundamental para ser membro da WASH? Aqui a gente fala poucas vezes sobre ser ou não ser membro da igreja local. Em outras igrejas é muito comum que se trate disso. Mas se alguém nos perguntasse, o que é fundamental para ser membro da WASH? Então, essas respostas, que talvez a gente não para muito para pensar, a gente quer durante esse semestre construir, aula após aula, um certo roteiro, para que ao final a gente pudesse ter muito claro o que significa estar aqui, sentado nesses bancos, chamando uns aos outros de irmãos e tomando parte nessa igreja. Porque todas as igrejas têm diretrizes fundamentais que elas seguem e que elas estão expressas de algum jeito na forma como se fala as mensagens, como se apresenta o louvor e também como se ensina na escola bíblica. Então, esse é o roteiro que a gente quer seguir nesse semestre, como nós chegamos até aqui. E quando a gente olha a jornada que a gente andou, hoje é um tipo de gratidão. O Senhor nos levou até aqui, olhando para a escola dominical com a intenção de ver o daqui para frente. Nós não vamos falar das novas gerações que vão chegar, nós vamos falar da nova geração que já está entre nós. Quem é essa geração? Quem faz parte dessa geração?
os filhos de nossos filhos, os nossos filhos, eventualmente quando mais jovens, eles fazem parte dessa geração. E essa geração que vai vir, que vai tomar os nossos lugares de adultos e que vigia a igreja, que não está presente na igreja. Como é que está sendo transmitida para eles a mensagem fundamental do que é a fé da Wash? É isso que a gente está pensando. Então, a gente, hoje, como a gente chegou até aqui, a gente precisa olhar do passado até agora, né? O que é a fundamentação daquilo que a gente crê? Em que cremos? Existem pontos que são essenciais para a fé dessa igreja local? E se existem, eles estão baseados em quê? Por que nós cremos nisso? Qual é a base bíblica e teológica que dá suporte, isso que dá embasamento para que a gente... Ou seja, há essenciais que moldam a liderança da igreja. É importante a gente perceber isso. E a liderança da igreja tem uma visão teológica que dirige o ensino. Então, é um conjunto de coisas que talvez está mais distante, mas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Existe um testemunho da fé que é ensinado mediante ações práticas que a igreja toma. Então, quando a igreja toma, por exemplo, parte num trabalho missionário, o que a leva a fazer isso? Como ela escolhe isso? Certo? A gente precisa conhecer o compromisso que cada um de nós tem e deve ter com os irmãos da igreja local. Como eu mencionei, a gente fala muito pouco sobre ser ou não ser membro, mas nós todos somos irmãos, nos tratamos como irmãos. Existe um compromisso associado com essa ideia de irmandade. Então, uma pergunta importante se a gente pensa, como é que se expressa de modo prático, concreto, a fé que nós anunciamos e pregamos na Wash? Essa fé, ela expressa não pela forma como temos as mensagens do púlpito, embora isso também seja verdade, mas ela expressa essencialmente pela maneira como nós vivemos de segunda a sábado, quando estamos longe daqui. Ou seja, como nós agimos em nossos negócios, nos nossos relacionamentos, nas relações familiares que temos. Isso tudo é expressão, a nosso modo de viver, ele expressa a fé que também está associada à igreja. E talvez, se a gente faz um exame mais detalhado sobre como é a nossa existência fora da igreja, talvez a gente perceba que nós não estamos sendo representantes legítimos do que está sendo ministrado na igreja. E por isso, a escola dominical, ela traz a oportunidade para nós todos pensarmos sobre o modo como vivemos e agimos, sobre a esperança que anunciamos através do nosso viver. Não, claro, obviamente a esperança anunciada através da pregação da palavra, mas muito mais do que isso, a esperança que outros enxergam em nós, quando nem estamos falando sobre igreja, sobre religião, sobre qualquer coisa, mas sim a esperança como vivemos. E que essa é a leitura de fato que o mundo faz da igreja. Importante sabermos, acho, essas coisas, e o semestre vai nos dar a visão disso. E obviamente a gente precisa pensar como é o tempo que vivemos, né? A gente tem ouvido aqui do púlpito várias vezes que hoje temos muitas formas, e junto com a comunicação tem muita confusão também. Hoje a gente pode ver confusão na questão da ética, a gente tem confusão na questão da fidelidade, do compromisso, né? Então, em certo sentido, a gente pode dizer que é difícil discernir o certo do errado. Por quê? Porque talvez não tenha mais uma fronteira clara que a própria igreja, e aí eu não estou falando só da Wash, mas a igreja como um todo, que ela delimita e fala, isso daqui é certo, isso daqui são valores que o reino de Deus, ele incorpora em seu modo de ser, e ele traz para nós que seguimos a Jesus como regra de vida. Isso daqui é errado. Hoje até isso está difícil. Muita gente não sabe mais o que é certo e o que é errado em todos os aspectos da vida. Isso pode ser coisas básicas como administração financeira, pode ser coisas básicas como relacionamento entre marido e mulher, namorado, namorada, pai, filho, enfim.
existe muita confusão. E existe, ao mesmo tempo a gente vê, ou pelo menos a mídia traz para nós, que há um crescimento expressivo do número de evangélicos no Brasil. Cada vez que é anunciado aí pelo IBGE, as estatísticas, a gente percebe que parece que tem um aumento percentual grande da quantidade de evangélicos. Mas se aumenta tanta quantidade de evangélicos, como a gente ia ver um aumento tão acentuado também da corrupção? Ou como a gente vê um aumento tão acentuado daquilo que é duvidoso aos olhos das Escrituras? Então, existem muitos que se declaram crentes, mas que não leem a Bíblia. E talvez entre nós isso seja realidade também. Ou seja, existem interesses políticos e públicos pelo chamado segmento evangélico. E até talvez seja interessante dizer que se está inserido no segmento evangélico. Mas essa classificação que o mundo faz, segmento evangélico, o que ela representa? Ela representa um punhado de pessoas que seguem fulano A, B ou C, ou representa pessoas que estão de fato vinculadas às Escrituras, que têm Jesus como Senhor. E todos nós, de algum jeito, somos, vamos assim chamar, enjaulados nesse segmento, por A, B ou C, não importa, e às vezes somos vistos de modo temeroso por conta de nossos outros irmãos que também estão nas igrejas e que fazem coisas duvidosas. Não estou aqui dizendo que nós nunca erramos e nunca devemos errar, não é permitido errar. O pecado faz parte da natureza humana, mas eu estou aqui chamando atenção para o fato de que nós devemos, como seguidores de Jesus, nos dispor a conhecer o que são as regras do reino e viver de acordo com essas regras, para que não sejamos nós aqueles que vão envergonhar o reino de Deus, porque isso acontece, e há muitos escândalos que estão aí sendo anunciados na mídia todas as semanas, né? Então, como é o tempo que vivemos? É um tempo muito complicado. Eu trouxe aqui um dado de 12 anos atrás e eu fiz questão de dizer uma coisa antiga, porque isso mostra como está perdida a causa, vamos chamar evangélica, talvez, no Brasil e no mundo, né? Cidade diz aí que a grande maioria dos ocidentais não chegou ao ponto de negar a existência de Deus, e dificilmente chegará, mas relegou o sagrado a uma espécie de limbo. Esse é um editorial da Folha de São Paulo de 2010, julho, e a Ultimato, na edição 326, de setembro daquele ano, ela tem um artigo chamado O Inventor do Pós-Cristianismo. Quando você lê esse texto, a Folha de São Paulo são pessoas não ligadas ao meio evangélico, não são cristãos, e eles estão dizendo uma realidade que eles estão vendo também. E quando eles falam aqui do cristianismo, não é somente dos evangélicos protestantes, mas também está inclusa a Igreja Católica. E por que esse assunto é um assunto que está sendo muito discutido entre os estudiosos, e o que a gente percebe é que existe uma superficialidade, um relativismo e uma tradição sem vínculo de fé no cristianismo, que aos poucos vai tomando conta da sociedade. Então, nós temos igrejas cheias de pessoas, mas sem conteúdo bíblico. Igrejas cheias de pessoas que de verdade não sabem responder a perguntas básicas sobre o que é ser cristão hoje em dia. Há muito da cultura vigente pecaminosa também entre os crentes. Entre os crentes, sim, ganância, imoralidade, falta de compaixão, nominalismo. Há muitos crentes que são crentes nominais. E há uma não submissão também à autoridade eclesiástica. Aliás, autoridade eclesiástica é uma coisa que tem pouco valor ou é pouco comunicado hoje, na maioria das denominações, inclusive os católicos também vivem esse problema. 70 anos atrás, alguns remontam até mais longe, foi cunhado esse termo de pós-cristianismo. O que é isso? É um tempo de desesperança, de
perda da fé em Jesus Cristo. A igreja, de algum jeito, perdeu relevância. Isso começou na Europa e muitas igrejas do norte da Europa foram fechando, acabando. Por quê? Porque as pessoas viram as duas grandes guerras mundiais, porque a fé anunciada, ela de algum jeito, ela foi esmagada, porque não existia um conhecimento de quem é Jesus, mas existia um conhecimento pessoal, único. Mas existia a tradição, e a tradição, por ser tradição, ela pode ser modificada, porque a tradição não tem conexão com a fé. Embora a tradição possa contribuir para a fé, só a tradição e não experimentar Jesus individualmente acaba por comprometer a fé. E depois nos Estados Unidos também houve um tempo em que as igrejas parece que deram uma acomodada ou amoldada a cultura vigente também e diminuiu-se o número de igrejas. Eu li recentemente algo de que na América Latina, na África, na Ásia, está tendo um crescimento grande do cristianismo, um crescimento grande da porção de evangélicos, enquanto que nos países do norte, do hemisfério norte, em geral, está tendo uma redução das pessoas que se dizem crentes, ou que se identificam com o cristianismo. E identificar com o cristianismo, para muita gente, é ir uma vez por mês na igreja, ou ir uma vez por ano. E, no entanto, isso não é ser cristão. Convenhamos, a igreja não é indivíduo, um indivíduo não é igreja. E se um indivíduo que tem a possibilidade de estar na igreja todos os domingos, ele escolhe uma vez no trimestre, tem alguma coisa errada. E com a igreja onde ele está inserido. Por isso, quando a gente quer pensar sobre a igreja e a fé que a gente anuncia, a gente quer ter ideia e posicionamento de onde nós estamos e se devemos fazer alguma coisa para avançar para algum outro lugar. Então, quando a gente pensa no cristianismo, a gente tem que pensar em raízes. E raízes que nos lembram ou profundidade ou superficialidade, né? Recentemente eu vi uma live do Yuri Fernandes de Oliveira. Ele foi pastor batista da primeira igreja batista lá na Liberdade, mais de 30 anos. Ele almoçou com o Valder esses dias e conversava sobre a igreja, uma pessoa bastante experiente. Uma das coisas que ele falou é que o cristianismo dos tempos atuais, ele teve um monte de emoção e sentimento de profundidade. E ele enxerga, inclusive, que existe uma proliferação de seminários que não deveria ter, porque não tem gente suficientemente qualificada para estar atrás das mesas, dando as aulas. Então a gente está formando uma série de gente, uma série de pastores, de líderes, enfim, quaisquer tipos de liderança, que não tem, na verdade, conhecimento do Senhor Jesus, relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, e portanto que vai formar igrejas fracas com pessoas fracas em fé. Ou seja, sem raízes não há comprometimento. Né? E a gente talvez não percebe, mas comprometimento com Jesus resulta em comprometimento. Comprometimento com Jesus resulta em comprometimento com a igreja. Eu estou aqui destacando que a igreja é um local importante. Como eu falei antes, não existe igreja individual. Um indivíduo não é igreja. E a gente precisa pensar sobre o que nos traz para a igreja. De estarmos aqui aos domingos reunidos para a adoração a Deus. Portanto, se a gente conhece e consegue explicar os fundamentos da fé, provavelmente a gente vai estar mais próximo de não ser abalado pelos ventos de doutrinas que chegam até a igreja todos os tempos. E isso é uma coisa necessária, fundamental no nosso tempo. Claro, existe um passado histórico. Como é que a gente chegou aqui? Alguns chegaram por herança familiar. Alguns através da própria igreja, outros através de experiências vividas. Mas a gente precisa olhar esse passado histórico que nos traz até aqui hoje, cada um de nós, e olhar onde está Jesus nisso tudo.
nisso tudo, porque Jesus, ele é Senhor e Salvador. E a gente precisa perceber que temos que deixar qualquer forma de tradição que nos trouxe, qualquer forma de familiar que teve, qualquer forma de crença do nosso namorado, namorada, cônjuge, enfim, e olhar nós em Jesus. Quem é Jesus para nós? E quando a gente vai estudar esse semestre, esses fundamentos da fé, vai chegar um tempo que a gente vai ver o pecado, a humanidade, a gente vai ver Jesus sendo aquele que dá a vida por nós na cruz. E é preciso que nós compreendemos isso, não pelo que é o conhecimento coletivo que está ali de algum jeito é ensinado de modo subliminar ou não, a gente precisa ter claro isso no nosso coração. Claro isso no nosso coração. Porque a salvação é individual. O relacionamento com Jesus é individual. E a manifestação do porque a salvação é individual. O relacionamento com Jesus é individual. E a manifestação do corpo de Cristo, a igreja, ela vai ser a manifestação com mais graça, com mais perfume de Cristo, se nós todos estivermos caminhando para a compreensão dessas verdades fundamentais. Então, a gente falou sobre como chegamos até aqui, e agora a grande questão é para onde que a gente quer ir. Ou seja, a gente deve pensar sobre o que a gente está deixando como testemunho para a futura geração que já está entre nós. Que nós já estamos jovens, e essa é a grande realidade. Essa geração está vendo nós nos relacionarmos com a sociedade. Essa geração está vendo nós nos relacionarmos com a sociedade. Que ela deve seguir, que ela deve fazer de proclamação do Evangelho. Essa geração que está sendo reunida, ela deve fazer de proclamação. Igreja, precisa pensar o que a gente faz de fato demonstrando para ela, para que na nossa partida a Washington continue sendo fiel a Deus, a Washington continue sendo a igreja que testemunha do Evangelho da salvação, que faz o chamado ao arrependimento, que faz o chamado ao discipulado. A Washington continue sendo a igreja que testemunha do Evangelho da salvação, que faz o chamado ao arrependimento, que faz o chamado ao discipulado. E quando a gente olhar para nós, pode ser que nós vamos encontrar muitas lacunas. E não tem problema encontrar as lacunas. Se nós as encontrarmos e olharmos para isso como pontos que a gente tem que ter eventual arrependimento diante de Deus e mudança de atitude. A grande questão é se nós fecharmos os olhos à realidade e enterrarmos a cabeça na areia sem querer estudar o presente e ver para onde a gente está indo. É importante olhar para onde estamos indo. Eu trouxe aqui um texto de 2 Timóteo 3, 1 a 4, e quero ler aí com vocês. Eu deixei colocado lá. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Bom, esse diagnóstico que o apóstolo Paulo fez 2000 anos atrás, ele se cumpre no tempo presente. Eu desafio você a me mostrar que isso não é verdade. Isso é exatamente o que vivemos hoje. E que talvez já foi vivido em outras gerações também, né? Ou seja, é um tempo difícil, as pessoas vão ser religiosas apenas na aparência. O fato de você ser religioso na aparência, essa questão, ela significa que quem está vivendo assim não está vinculado verdadeiramente a Jesus. E aí
igreja, ela tem por definição, a igreja ela tem por definição que está vinculada a Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. A igreja pertence a Deus e é Ele que dirige a igreja. Então, nós aqui queremos renunciar a esse modo de viver descrito pelo apóstolo. A gente não quer viver assim, a gente quer ao contrário, que nenhum de nossos irmãos que é Senhor conosco, a nossa busca é exatamente outra. Nós buscamos o conselho que Paulo dá a Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso que cremos. É isso que cremos. Que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui nós vamos ver durante as nossas aulas. Que a inspiração das Escrituras, ela não está morta. As Escrituras podem falar hoje para aquelas pessoas que buscam a Deus. E o que ela faz? Ela faz nos ensinar, ela nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. E quando a gente tem a oportunidade de perceber o que não está em ordem, a gente é levado a uma escolha. E a escolha é de permanecer como está, ou a escolha é de se voltar para Deus e se arrepender. Ou seja, cremos que Deus usa a palavra que é perfeita para capacitar seu povo, a igreja, para viver de modo digno do Evangelho que prega e que anuncia e que faz nos definir como crentes. Cremos nisso. E o que vamos estudar então? Nós vamos estudar uma lista de assuntos que pensamos que vai deixar como testemunho para nós mesmos e para a geração que está entre nós, qual é a fé que essa igreja professa. O Deus que ela conhece. É isso que nós vamos estudar, né? E de modo geral, qual que é a relação da WASH com a sociedade? Nós podemos pensar na igreja como sendo esse grupo de pessoas aqui reunido e que vem aqui, que fecha o portão ali e que tem culto. A gente pensa na igreja como sendo um instrumento de Deus para falar com o mundo que não crê em Deus. Então, qual é a relação da WASH com a sociedade na qual ela é inserida? É a pregação do Evangelho, é o anúncio da salvação, é o chamado ao arrependimento, é o chamado ao discipulado. A WASH não traz pessoas para dentro da WASH. O Senhor Jesus, Ele traz as pessoas para dentro da WASH. E a WASH deve receber essas pessoas e formar essas pessoas no caminho do Senhor. E para isso nós precisamos estar embasados no que é a fé que norteia essa igreja, próximos domingos. A Trindade. Nós cremos em um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade perfeita, comunhão perfeita, modelo para a igreja, cada um exercendo o seu papel na redenção. E a gente talvez não pensa muito sobre, embora a gente ouça várias pregações sobre a relação dos Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, ainda assim a gente vai ter um domingo específico para pensar sobre a Trindade, para pensar sobre as Escrituras, porque nós cremos as Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus, Escrituras que são inspiradas pelo Espírito Santo e que Escrituras que falam para nós e que têm o poder de mudar o nosso coração hoje, para nos levar para perto de Jesus. Nós também vamos pensar sobre a humanidade. Então nós cremos, essa igreja nós crê que o homem foi criado à imagem de Deus. E temos que pensar sobre o papel da criação, o propósito de Deus. A imagem e semelhança é para qual finalidade? A perfeição de Deus, a perfeição da criação, ela foi comprometida pelo pecado. E a gente sabe disso. A gente crê na escolha, no livre-arbítrio, e que o
pecado entrou no mundo por opção do homem e desfigurou a imagem de Deus. Então, aquilo que era perfeito, a perfeita criação de Deus, ela perdeu a sua perfeição por conta do pecado. Mas Deus, ele promete restauração de todas as coisas. E ele promete renovação. Ele promete que vai trazer, e ele trouxe para nós um meio de novo nos aproximarmos de Deus. O pecado quebrou a relação direta que tinha entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Mas em Jesus, nós temos redenção. Ele pagou o preço para que pudéssemos de novo estar junto com Deus. A gente crê na revelação de Deus através da história, antes da lei de Moisés. E a gente crê que Deus se revelou por ele através do povo de Israel e da lei. Deus tem esse perfeito relacionamento e comunhão na Trindade, e ele estabeleceu a humanidade para também ter comunhão consigo mesmo. O pecado causou separação entre o homem e Deus, mas Deus não deixou a humanidade só. Ele não largou aquilo que ele tinha criado com tanto amor, e por amor apenas, ele não precisava. E ao invés disso, ele se revelou e deixou ser conhecido para que de novo pudesse ter um relacionamento restaurado consigo mesmo. E Jesus é o caminho para isso. Todas as Escrituras, todas as partes das Escrituras, elas têm que nos levar à revelação de quem é Jesus. Ele é o único que faz com que possamos nos aproximar de Deus outra vez. Jesus é a revelação suprema, e nós encontramos isso nas Escrituras, mas não é uma letra morta. Todos os que procuram Jesus encontram Jesus vivo hoje, falando. A gente crê nessa revelação. Cremos em Jesus Cristo, Deus encarnado, perfeito homem, perfeito Deus. E cremos nas obras de Jesus na terra. Ele, imagem invisível de Deus, revelou completamente Deus. E a gente crê que ele morreu pelos nossos pecados, para sermos justificados e reconciliados com Deus. Não é possível a ninguém, a não ser por Jesus, estar diante de Deus. Isso é o que essa igreja crê, é o que essa igreja professa, e é o que nós devemos ter no nosso coração como verdade fundamental. Então, durante o nosso estudo, a gente vai ver as profecias do Antigo Testamento, a gente vai ver o nascimento de Jesus, a tentação de Jesus, o testemunho de Deus acerca de Jesus. Esse é o confirmado. A gente vai ver o ministério de Jesus, o chamado por seus discípulos, pessoas comuns da época a quem ele deu a incumbência, depois de andarem consigo mesmo, de fazer o anúncio daquilo que eles testemunharam e viram, e que chegou até nós hoje. E somos hoje partes dessa igreja por conta de toda essa história que aconteceu. A gente crê na crucificação, na ressurreição e na volta de Jesus aos céus. Quando a gente lê Atos 1, a gente sabe que Jesus está à direita de Deus, o Pai, está vivo. E isso é fundamental, faz parte da fé que professamos. E a igreja, ela tem um papel importante na história, porque Deus assim quis. E a gente crê no Espírito Santo, na sua obra de regeneração e santificação, que nos leva a toda a verdade. A gente não vem aqui para a igreja e é batizado e tem Jesus, se não for por iniciativa do próprio Deus através do Espírito Santo. É assim que nós somos chegados a Deus. E a gente crê na Igreja Universal, é constituída por pessoas muito diferentes de nós, em muitos lugares distantes, que eventualmente têm diferenças na maneira como anunciam os mesmos pontos da fé que nós, que têm liturgia diferente e que não são pessoas perfeitas, assim como nós não somos pessoas perfeitas, mas todos estamos inseridos dentro dessa igreja universal de Deus. Essa igreja Roche, ela tem parte na igreja invisível de Deus, assim como as outras igrejas dos nossos outros irmãos também têm. E o Espírito Santo, enviado por Deus Pai, Deus Filho, ele dá vida para cada uma das igrejas de acordo com o que lhe apraz, e distribui dons e faz o trabalho que tem que ser feito. Então, nós cremos na inclusão dos gentios,
a gente pensa no trabalho dos apóstolos, quando a gente lê o livro de Atos, e depois as outras partes das Escrituras do Novo Testamento, a gente vê Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles criando o texto básico que a gente usa hoje como Escritura e que nos traz as doutrinas, o ensino dos apóstolos, o pertencimento ao corpo de Cristo. Nós cremos nisso, pertencemos ao corpo de Cristo. E como se chega a isso? Através do arrependimento, do batismo, e aí nós temos a celebração da ceia como um ponto fundamental da nossa fé, de testemunho. A ceia é testemunho de que nós cremos na ressurreição de Jesus. E tudo isso faz parte da igreja, que nós conhecemos, que estamos aqui e devemos saber muito, muito claramente. Nós cremos num só corpo, num só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Salvador. E cremos na igreja local, na vida do corpo, na comunhão dos santos. Como falamos, não existe igreja individual. Nós cremos que a igreja local, ela tem um papel representativo significativo do reino de Deus na terra, na sociedade. E nós estamos aqui comprometidos com a igreja local. Então, através do arrependimento, através da fé, nós somos trazidos pelo Espírito de Deus para tomar parte da igreja. E nós, estando inseridos na igreja, a gente faz parte da igreja invisível de Deus e anunciamos que Jesus está entre nós, vivo, e que Ele é o nosso Salvador. E também a gente crê na volta de Jesus. Cremos que Jesus está sentado à direita do Pai e retornará corporalmente para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos em novos céus e nova terra. Esperamos a volta do Senhor Jesus, o retorno físico de Cristo. E cremos também que haverá um julgamento final. E que os crentes em Jesus Cristo, unicamente pelo mérito de Jesus, eles já estão perdoados, já estão restaurados. E essa restauração, que já começou, ela se consumará e estaremos diante de Deus. Porém, esse julgamento, ele implica também na separação eterna de Deus para todos aqueles que não se arrependeram e que não conheceram Jesus. A proclamação do Evangelho, ela implica a proclamação de arrependimento, do chamado ao arrependimento. E implica também a proclamação de que há julgamento. É uma escolha livre, individual, que é feita. E a igreja, como representante de Jesus, representante do reino aqui, ela não pode se furtar a obrigação de dizer que há sim a volta de Jesus, retorno físico e um julgamento, e que aqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que não receberam o perdão, porque se renunciaram a Jesus, serão condenados. Esse é um ponto importante da fé e que talvez a gente tenha negligenciado. Ou seja, talvez a gente não tenha dito claramente que há um desfecho muito, muito, muito infeliz para todos aqueles que, expostos a Jesus, se recusam a ouvir. Essa é a temática nossa do semestre. Eu agradeço a todos vocês e abro espaço para perguntas, tendo ainda 2 minutos para conversar. Eu sei que hoje é uma apresentação do que a gente vai fazer, não temos eventualmente muitas questões e dúvidas, mas a ideia, a partir da semana que vem, é que a gente tenha a chance de interagir. A gente vai ter 45 minutos de aula, sendo que a gente tem insistido com os professores para tentar criar um espaço para, ao final da aula, para responder dúvidas e perguntas que eventualmente tem. Posso usar 2 minutos para falar? Eu queria dar umas eu acho que é bom entender. Na igreja, quando começou a igreja, o pessoal não tinha Bíblia. Então eles tiveram que saber o que eles creem. Então, aí começou o chamado credo. O que é credo? Nós temos credo apostólico. Credo, a palavra credo, na realidade é latim. É creio.
creio em latim é credo. Então, esse credo apostólico, ele começa com credo, Deus, onipotente, esse é em latim. Então, credo significa creio. Então, as pessoas, eles recitavam isso, não era uma recitação, era uma confissão do que ele crê. Então, credo apostólico. E aí, o pessoal achou que o credo apostólico não era suficiente, não era muito claro. Então, fizeram outro concílio, credo niceno Constantinopla. Então, em vez de credo, ele começa com a palavra cremos. É interessante. Credo, quer dizer, creio. Então, no credo niceno começa com a palavra cremos. Já é interessante, porque ele já supõe uma comunidade, cremos. Então, aí chegou mais ou menos na Reforma, ele falou: esses credos é muito simples, nós temos coisa mais completa, a chamada confissão de fé. Confissão de fé é uma palavra, o que nós confessamos, o que nós cremos. Então nós temos várias confissões na hora de Reforma: confissão da Igreja Batista, a confissão luterana, que é a confissão Augsburgo, que foi mais ou menos em alemão, feito pela Igreja Luterana, e o mais famoso, chamado Confissão do Westminster, que foi em 1643 e 1646, eles reuniram 120 ministros reconhecidos, a maioria puritanos e também da Escócia. Então fizeram a confissão de Westminster. Essas confissões já é um credo bem assim detalhado, com 20 ou 30 capítulos, cada um falando sobre quem é Deus, quem é salvação, coisas desse tipo. E esse é chamado Confissão do Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana e também pelas muitas igrejas batistas, congregacionais, etc. Se você tiver interesse, pode ver que é uma confissão que baseia toda a nossa fé e está muito detalhada. E aí, toda igreja, então, todas as instituições passaram a usar uma certa confissão de fé deles. Nossa igreja tem uma confissão de fé, também está no nosso estatuto, onde nós também destacamos, que exatamente como João falou, ele começa com a palavra cremos. Cremos, 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 cremos. São 11 declarações de cremos, exatamente o que foi falado hoje. Ele é um pouco mais detalhado, é o que nós cremos. E provavelmente a maioria do pessoal não sabe, não conhece, alguém conhece a nossa confissão de fé? Nossa confissão de fé tem 11 itens, todos começam com a palavra cremos, a exemplo do confissão do Niceno. Então, cremos, o que nós cremos? Claro que essas confissões, ele foi feito em 1970 e a nossa igreja foi feita em 1976. Talvez a gente devia complementar, tempo em tempo, olhar essa confissão de fé e ver o que realmente mudou, o que realmente não mudou, o que a gente tem que acrescentar, tem que melhorar. Acho que essa é uma das ideias boas, a gente poder ver a confissão de fé. E realmente o mundo mudou bastante. De 1976 para cá, mudou bastante. E algumas coisas que talvez tem que acrescentar, né? Alguma coisa que a gente tem, não está explicitado. Lá no Confissão de Westminster,
tem derivado da confissão do Westminster, tem dois catecismos, chamado catecismo maior e catecismo menor. O que são catecismos? São perguntas e respostas. Catecismo maior é um catecismo para todo mundo. Então, eles são perguntas e respostas, muito interessante. A primeira pergunta, por exemplo, do catecismo maior: qual é o propósito da vida de um homem? A resposta: o propósito da vida do homem é para amar a Deus e gozar a sua presença para sempre. Essa é a resposta. Então, ele tem todas essas perguntas e respostas. Que é catecismo? É para responder as nossas dúvidas. Quem tem curiosidade, ver esse catecismo é muito interessante. Cada um dessas perguntas tem uma resposta. E tem um catecismo menor. O que é catecismo menor? É um catecismo mais simples para as pessoas, crianças, que ele tem que saber o que ele crê e quais são as respostas para cada pergunta. Essa é uma coisa que é uma cultura geral, mas eu acho que é bom vocês saberem, se quando vocês encontrarem no interesse em procura, confissão do Westminster, catecismo, né? Isso eu estou falando, e talvez seja uma coisa interessante de saber, né? E é uma coisa que eu participei da primeira redação da confissão da igreja, mas eu acho que é interessante a gente poder repensar sobre tudo isso. E talvez, claro, nós fizemos confissão baseada em muitas igrejas, que fez um estudo, fizemos nossa, mas é uma hora de a gente realmente, talvez não muda nada, talvez a gente acrescentar alguma coisa, enfatize, porque nós vemos que nossa sociedade está muito diferente, né? Tem muita confusão, família, gênero, não se opõe, um monte de coisa que acontece, ministério, um monte de coisas. Será que ele pede alguma coisa que nós queremos? Esse é. Vamos encerrar com uma oração e semana que vem a gente começa com a primeira aula específica, tema a Trindade. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos reúne para nos aproximarmos uns dos outros, enquanto irmãos, e também para estarmos diante de Ti. Muito obrigado. Dirige-nos nesse tempo de estudo e que seja o fortalecimento, que seja o tempo de fortalecimento da nossa fé, de arrependimento, quando apropriado, de confissão de nossas faltas e busca de Ti. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.